Dias de hoje apresenta uma obra que destaca a trajetória de luta e preconceito, evolução de leis e busca de soluções em torno da baixa representatividade feminina na política. Nós somos maioria no eleitorado brasileiro, 104 milhões de mulheres, pouco mais de 51% da população. Mas, apesar dos números, nas eleições de 2022, segundo dados do TSE, foram eleitas apenas 302 mulheres, em comparação a 1.394 homens para o Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e governos estaduais. Para falar sobre os avanços e desafios, eu converso com a promotora de Justiça no Ministério Público do Paraná, doutora Letícia Giovannini Garcia, autora do livro Mulheres, Política e Direitos Políticos. Promotora, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação conosco aqui no programa. Eu que agradeço, Rafaela, o convite. Muito feliz de estar aqui com você. Bom, vamos começar falando sobre os vários aspectos, que a senhora traz na obra. Eu me refiro a aspectos históricos, sociais, filosóficos, jurídicos, sobre a representação política feminina, Conta pra gente qual é a importância desse debate, não só para mulheres, mas para toda a sociedade, doutora? Exatamente, Rafaela. Eu costumo ouvir as pessoas... uma preocupação das pessoas sobre quando a gente trata de direitos das mulheres como se fosse algo direcionado para mulheres. Mas há uma questão matemática muito simples nesse olhar. Quando nós lidamos com direitos que dizem respeito a mais da maioria da população, inevitavelmente vai afetar toda a população. É uma preocupação que ela engloba várias áreas da vida, do desenvolvimento do país. Nós vivemos num país onde as mulheres elas recebem 20% a menos que os homens. É uma média estabelecida através de dados fornecidos por mais de 50 mil empresas. Nós vivemos num país onde as mulheres elas têm mais a probabilidade de estarem desempregadas ou se estabelecerem no mercado informal de trabalho. Nós temos hoje dados que apontam que há 2,5 milhões de crianças na faixa de 2 anos fora de creches, por ausência de vagas. E criança fora de creche acaba sendo o quê? Mulheres fora do mercado de trabalho e mulheres fora da política. Porque as mulheres, elas desempenham, na maior parte das vezes, a função de cuidadora dos filhos ou de pessoas idosas. Então, todo esse sistema gira em torno da participação das mulheres na vida pública do seu país. E existem alguns estudos apontando algumas ligações muito expressivas nesse sentido. Na medida em que a mulher ela vai tendo essa emancipação política, vai gerando impactos em todos esses índices. E isso impacta, consequentemente, no desenvolvimento socioeconômico do país. Promotora, esse livro é fruto da sua dissertação, feita em Portugal, salvo engano, e a senhora traz um direito comparado. Como é que nós estamos frente a Portugal? Estamos ali quase que empatados, Portugal está um pouquinho à frente. Vamos fazer aquele recorte histórico. As mulheres começaram a votar no Brasil em 1932, gente, foi ontem, Exatamente. Portugal, por exemplo. Foi mais ou menos na mesma época, foi também na década de 30 que o voto da mulher foi contemporâneo. Uhum. Na verdade, essa época da década de 30, houve a primeira movimentação feminina em prol do direito ao sufrágio. No mundo todo houve essa preocupação. Só retrocedendo um pouquinho, eu acho interessante trazer esse histórico, porque nós temos o quê? Saímos de um período de Idade Média, onde havia o absolutismo monárquico, aquela figura do rei que ele decidia e definia tudo. Naquela altura não se falava em participação popular. Vem então movimentos revoluções liberais, Revolução Americana, Revolução Francesa. Surgem documentos muito importantes nessa altura, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, levando em consideração o princípio da igualdade. A igualdade passa a ser uma tônica desse momento. Só que, muito embora a igualdade ela seja uma tônica desse momento, e apesar de muitas mulheres terem contribuído intelectualmente para o desenrolar dessa movimentação, elas não foram incluídas de forma efetiva nessa igualdade. Eu quis contextualizar isso para dizer que na década de 30 surge essa movimentação em torno do sufrágio.
Vem então, e isso tanto em Portugal quanto no Brasil. A partir daí as mulheres começam a votar. Vem a movimentação em torno da guerra. No período da guerra, gera um certo abalo nesse movimento de evolução de direitos das mulheres. Muitos homens vão para as guerras, as mulheres começam a ter que ocupar os espaços de fábrica. E isso lá na década de 40, 50. Quando acaba a Segunda Guerra, os homens retornam para os seus ambientes de trabalho. Surge no pós-guerra um movimento que se denominou como mística feminina, de retorno das mulheres para o ambiente doméstico. Há até uma romantização desse momento, com aquelas figuras, fotos e marketing em cima das mulheres felizes, segurando utilitários domésticos. Mas o que se verificou na prática, mulheres com problemas com alcoolismo, deprimidas, enfim, uma série de doenças decorrentes de abalos da saúde mental dessas mulheres. Vem na sequência a movimentação em torno do olhar acerca da vida pública, da extensão dessa igualdade. E vão na evolução desses direitos, surge mais ou menos na década de 90 um movimento todo em torno de ações afirmativas ao redor do mundo. E isso engloba Portugal e Brasil, a fim de que essa desigualdade histórica ela seja corrigida na prática. Então surgem ações, legislações estabelecendo patamares mínimos para preenchimento de vagas de mulheres e participação das mulheres na política. Quando que a gente tem a primeira legislação sobre a igualdade de gênero na política aqui no Brasil, por exemplo? Porque demorou um pouquinho, né? A mulher começou a votar na década de 30 e aí a gente começou a falar sobre a participação, né? As mulheres do outro lado do balcão, como candidatas. No início da década de 90, mais ou menos? Um pouquinho antes. Teve uma legislação municipal na época da Marta Suplicy, mas foi no âmbito municipal, não foi no âmbito federal. Mas a questão é que vem na década de 90 essa nossa lei, que é a Lei das Eleições, estabelecendo um percentual de 30% sobre listas de candidaturas para que esse percentual seja preenchido por mulheres, por candidatas mulheres. Lá em Portugal, nesse movimento, inicialmente assim, só que lá o enfoque foi um pouco distinto. Lá passou-se a debater a questão da reserva de cadeiras no parlamento. E hoje Portugal conta com 40% de participação das mulheres na política, justamente porque a legislação que trabalha a paridade de gênero, ela obriga que haja a reserva de 40% das cadeiras no parlamento para mulheres. Aliás, o Parlamento Europeu também é assim. Aqui no Brasil, por força desse modelo nosso de ação afirmativa, que traz a necessidade de que os partidos preencham as suas listas de candidaturas com 30%, nós acabamos esbarrando numa prática que não elege mulheres, e aí abrimos uma margem para candidaturas laranjas, que são as candidaturas fictícias. Muitas mulheres acabam sendo lançadas para cumprir esse percentual mínimo. Muitas delas, muitas vezes, não têm nem ciência de que estão sendo candidatas, não possuem nenhuma votação expressiva, não há votação muitas vezes, não há movimentação de fundo partidário, não há propaganda. Então, há toda uma situação de inviabilidade dessa candidatura que na hora da eleição, na prática, acaba não se visualizando, se concretizando esse percentual. Hoje nós não ultrapassamos ainda 20% de participação das mulheres no nosso Congresso, muito embora as mulheres ocupem mais do que 50% do eleitorado. E a senhora faz o recorte da emenda constitucional número 117, essa emenda foi aprovada no ano de 2022, mas depois dela tivemos uma outra PEC, que é uma proposta de emenda constitucional sobre anistia, né? E a senhora também faz essa observação no livro, né? Sim. A emenda 117 vem em 2022 para constitucionalizar alguns conceitos já trazidos pela jurisprudência. Então, já existiam decisões do TSE sobre a extensão desse percentual que até então a legislação traz para as candidaturas, para tudo aquilo que diz respeito à candidatura de mulheres. Para o tempo de TV e rádio, para propaganda eleitoral, para a utilização do fundo partidário, do fundo de campanha. Então, essa emenda vem estabelecer um patamar mínimo, um percentual mínimo para a utilização do fundo partidário, fundo de campanha, fundo especial de campanha e o tempo de rádio e TV para as candidaturas femininas.
No ano seguinte, vem uma proposta de emenda constitucional, que é a PEC, conhecida como PEC da Anistia, que é a PEC número 9, de certa forma relativizando aquilo que foi regulamentado no ano anterior. Exemplos na prática. Na prática, a proposta de emenda, ela vem criar um marco temporal para a validade de toda essa regulamentação. Essa PEC, ela vem justamente para relativizar o descumprimento dos percentuais de fundo partidário, todos os percentuais regulamentados pela emenda. Ou seja, punições ficariam para depois. Ficariam para depois, a partir de um outro momento. Então, tudo aquilo que foi descumprido antes acaba sendo anistiado segundo a proposta. Mas, enfim, está ainda em andamento, não há nada definitivo, mas há uma série de questionamentos em cima disso, até mesmo no que diz respeito ao princípio da igualdade, porque existem partidos que descumprem e cometem fraudes? Existem, mas também existem muitos partidos que cumprem as cotas. Então, na medida que você anistia partidos que descumpriram, você começa também a ser injusto com aqueles que cumpriram o percentual e tudo que está na legislação. E quais foram as conclusões a partir desse estudo da senhora no direito comparado Brasil e Portugal? Porque acho que a nossa história é marcada, assim, por avanços. Avançamos muito, claro, nessa matéria, mas retrocessos ali no meio do caminho, uma questão cultural também envolvida, né? Várias barreiras. Sim, Rafaela, a grande questão, a legislação ela não muda o paradigma, a legislação não muda a cultura, a legislação ela não muda o preconceito institucionalizado em todas as suas vertentes. Porque direitos iguais constitucionais, eles coexistem com o preconceito institucionalizado. Eu costumo dizer que existe até uma menção que eu gosto de lembrar sempre, que é do Norberto Bobbio, e ele fala que o ser humano ele ama a liberdade, ele ama a igualdade, mas ele também ama a hierarquia, ele ama o poder. E se a igualdade ela não é algo pressuposto na sociedade. Se fosse assim, não haveriam escravidões, dominações, e nós não precisaríamos de uma legislação para estabelecer e obrigar as pessoas a cumprirem, a atingir a igualdade. Entende? Então, não é algo pressuposto, é algo que depende de um estímulo aí legislativo, depende de atividades do poder público, depende de uma atuação judicial. A ideia é que se forme e se colabore para a formação de uma consciência política cívica da sociedade, que a ideia é essa. Acho que quebrar essa barreira cultural Exato. É mais complicado, né? E dar efetividade à lei também. Exato. No próximo bloco eu quero falar um pouquinho mais com a senhora sobre violência política. A gente vai fazer um intervalo rápido, eu peço licença para a senhora, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. O Iluminuras faz uma breve pausa e volta em instantes. Iluminuras de volta, hoje com obras que apresentam direito eleitoral, a participação das mulheres na política, violência política, representatividade, todos esses temas abordados pela minha convidada de hoje, a promotora doutora Letícia Giovannini Garcia, ao meu lado, a autora de 2 livros que versam sobre o tema Mulheres, Política e Direitos Políticos e Manual de Direito Eleitoral e Gênero, esse lançado mais recentemente, né, doutora? Isso foi esse ano, foi final do ano. A senhora traz a violência política nas 2 obras, né? Tivemos a criminalização da violência política recentemente pelo Parlamento, mas ela, infelizmente, ainda é realidade. No Congresso Nacional, em todas as esferas, né? De novo, aquela barreira cultural, né? Aquele preconceito de que, como se aquilo não fosse um ambiente para mulheres, porque a gente escuta de tudo um pouco. Sim. A violência política de gênero, apesar de ser um tema legislativamente recente, é faticamente antigo. Até então, o legislador ele se preocupava com a violência doméstica. Então, diante de inúmeros casos, inúmeros relatos e denúncias, vem essa preocupação legislativa com a regulamentação da violência política de gênero. E a lei recente de 2021, ela, além de criminalizar, ela também estabelece uma definição da violência política, estabelece tipos, espécies, formas de se concretizar a violência política. Ela estabelece, por exemplo, que a violência política ela pode
se concretizar através de violências físicas, simbólicas, violência emocional, violência patrimonial, enfim, até mesmo violência sexual. Tudo com a finalidade de impedir ou, de alguma forma, criar obstáculos para que mulheres desempenham ou exerçam de forma livre as suas liberdades políticas, os seus direitos políticos. A nossa legislação ela vem para proteger as candidatas e as mandatárias de cargos eletivos, justamente por força de uma série, um contexto histórico, social, que traz um cotidiano de inúmeras ofensas a essas mulheres que buscam se inserir na política. Então, uma das causas que se justifica para esse baixo percentual de participação política feminina é justamente essa prática da violência política de gênero, que é algo institucionalizado, é algo já rotineiro, algo que já faz parte de uma cultura. Nós até então, a preocupação que existia era com relação à violência doméstica, vem agora o legislador com a preocupação com a violência da mulher, contra a mulher no espaço público, no espaço político, justamente levando em consideração inúmeros dados que trazem casos de violência cotidiana sofrida por mulheres nos ambientes públicos, ambientes políticos, mulheres perdendo seu lugar de fala, sendo hostilizadas, sendo discriminadas, tendo a fala cortada, começa a falar, se bloqueia o microfone, além da hostilização, gritos, enfim, tudo aquilo que de alguma forma gera algum obstáculo ou impeça essa mulher de desempenhar suas liberdades políticas. A sua avaliação com base nos seus estudos, essa legislação que criminaliza essa conduta coloca um freio, inibe, de certa forma, o opressor, aquele político que ofende a mulher, enfim, acaba sendo um modus operandi, né? Uma prática muito comum, pelo menos no Parlamento Federal, eu acho que é comum em todas as esferas, né? Mas a senhora acredita que coloca um freio ou a legislação sozinha não consegue? Olha, Rafaela, a legislação ela tem uma função pedagógica, ela tem uma função disciplinar muito importante e repressiva. Porque ela criminaliza uma conduta, trazendo penas. Então, a partir do momento que existem sanções penais para um determinado comportamento, naturalmente vai haver algum freio. Não sei se na prática isso vai gerar essa mudança de comportamento, essa mudança de mentalidade, porque há uma questão cultural que a legislação sozinha, ela não tem a habilidade de alterar, ela não tem a habilidade de alterar um pensamento construído ao longo de tantos anos. Um pensamento aí com base numa desigualdade, numa colocação de papéis, num estabelecimento de papéis como se fosse algo natural. Mulheres em ambientes domésticos e homens em ambientes públicos. A partir do momento que as mulheres começam a sair desse ambiente doméstico e ir para o ambiente público e político, começa a haver esse movimento contrário. Então, a violência, ela decorre disso e essa legislação, ela vem sim para frear, mas claro que é necessário uma mudança de comportamento, de consciência. Isso não é algo tão fácil. Quer dizer, é um passo importantíssimo, exato, mas ele precisa vir acompanhado de outros mecanismos educativos também, sem né? dúvida, sem dúvida. Falando nesse assunto, eu quero convidar a senhora agora para a gente assistir um vídeo de 30 segundos, bem rapidinho, lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral. É uma campanha de incentivo, valorização e respeito às mulheres na política. Vamos conferir. Sempre falavam para a mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Doutora Letícia, qual é a importância de campanhas como essa que assistimos agora do Tribunal Superior Eleitoral, de convocação mesmo às mulheres e de provocar essa reflexão de que o espaço da mulher é ali onde ela quiser, né? A gente já tem até frase feita sobre isso, mas de fato, e precisa ser para a gente alcançar de fato a democracia plena. Exato.
Bom, não tenho a menor dúvida que movimentos como esse, educativos, eles desempenham um papel extremamente importante. Um papel de formação dessa consciência política, consciência cívica, não só das mulheres, mas de toda a população. Não só das mulheres, de incentivo dessas mulheres, mas do olhar de toda a população, dos homens, sobre esse papel das mulheres na política. A importância, os impactos dessa democracia, parece até redundante, mas a democracia ser mais democrática, o quanto isso impacta no desenvolvimento de todo o país. Então, não é algo que diz respeito apenas a mulheres. Então, campanhas como essa, elas são, sim, muito importantes. Mas eu quero fazer um adendo só. A questão da participação das mulheres da política, eu acho muito importante a gente destacar, nós estamos aqui num debate de modo avançado. Porque quando a gente fala de mulheres na política, a gente está passando já por uma série de pressupostos que essa mulher já alcançou. Direitos básicos de saúde, direitos básicos de educação, direitos básicos de moradia, enfim, toda uma gama de direitos elementares para que ela atinja esse sucesso na vida política. E nós vivemos num país de extremos. O Brasil, ele apresenta... Nós temos aqui as maiores riquezas e as maiores pobrezas do mundo. Tem até um economista, que é o Branko Milanovic, ele traz a ideia do Brasil como uma espécie de microcosmo do mundo. Porque aqui nós temos essas duas visões de mundo. Então, nós temos mulheres que vão viver em comunidades que não têm acesso nem mesmo a saneamento básico. Então, para esse grupo de mulheres, falar em participação na política é algo que é muito fora da realidade. Então, nós temos que trabalhar ao tempo que a gente traz esse olhar, essa preocupação para a movimentação das mulheres na política, nós também temos que ter um olhar para a redução desses extremos e os impactos da ausência de acesso a direitos básicos das mulheres que não têm o mínimo. Porque sem ter um mínimo para levar para o seu filho, para a tua casa, o mínimo, uma energia elétrica, como é que ela vai participar, se preocupar com a atividade política? Então, nós temos que ter um olhar mais sistêmico, porque a política, ela engloba tudo isso. Porque ao tempo também que mais mulheres na política, nós vamos começar a ter essa preocupação de se tornar mais agregadora, preocupar com essas mulheres que também não têm acesso ao mínimo. Então, é um sistema que meio que se retroalimenta. A causa, ela depende da consequência, a consequência também depende da causa. Não sei se você entendeu o meu raciocínio. Mas é complexo, sim. É complexo. Sim. E nós estamos num caminho, num debate maduro em torno do alcance dessas questões todas que a gente precisa avançar. Olha, Rafaela, eu acho que nós estamos num debate em amadurecimento, mas o que é importante é que haja esse debate. Então, ele existe. Há uma preocupação hoje das instituições, dos poderes em torno dessa temática da igualdade de gênero, da participação das mulheres na política, da importância disso. E eu acredito que esse seja já um grande avanço. Hoje nós contamos com, apesar de serem, digamos, aquém do esperado, nós já contamos com mulheres no parlamento, mulheres governadoras, mulheres prefeitas, o que 30, 40 anos atrás não se via. Hoje, inúmeras empresas com mulheres em cargos de chefia, enfim, hoje nós vemos uma realidade muito distinta, muito mais amadurecida que antes, mas acredito que ainda haja muito a se amadurecer para efetivamente a gente chegar no momento de paridade concreta, paridade efetiva e também de amadurecimento da consciência da população. E o Ministério Público, a senhora como integrante do Ministério Público, uma promotora, precisa trabalhar muito para colocar em prática ali, dar efetividade a inúmeras leis que nós já temos, leis eleitorais, para frear candidaturas laranjas, por exemplo, ilicitudes, quando a gente fala de fundo partidário. Enfim, o MP tem muito trabalho pela frente. Sem dúvidas. Ainda mais esse ano de eleições municipais, é o ano que essa temática toda ela vai ficar bastante movimentada. Porque leis não faltam, Não, né? Leis existem e há também um trabalho de fiscalização em torno do cumprimento dessa legislação. Há também um trabalho de criminalização dessas condutas de violência política de gênero e também há um trabalho de conscientização, porque o Ministério Público, para além de ser defensor da ordem jurídica, ele é defensor do Estado democrático. Então, ao tempo em que ele atua
na fiscalização do cumprimento das normas eleitorais, do cumprimento das cotas, enfim, para que se evitem fraudes, ele também atua na punição, na repressão criminal, na questão da violência, mas também nesse trabalho de conscientização da população. Então, há um trabalho grande a ser feito e que já vem sendo feito também. Maravilha, temos uma outra obra já no radar ali em preparação. Nós estamos trabalhando numa obra, que vai ser uma obra coletiva, escrita por mulheres sobre o direito eleitoral. Então vai ser uma perspectiva de mulheres do Brasil todo, mulheres que atuam na política e no direito eleitoral, que vão trazer o seu olhar para o direito eleitoral e um olhar para a política brasileira. Então vai ser um livro que estamos para lançar aí no segundo semestre. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pela vinda até Brasília, por apresentar para a gente os livros. Eu que agradeço, Rafaela, o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje. Nós também. Muito obrigada mais uma vez e muito obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Iluminuras. Temos um encontro marcado no próximo programa. Eu te espero. Até lá.